Fala turma, tudo bem? Muita gente tem me cobrado, me perguntando no Instagram, enfim, nas redes sociais, sobre a Daxif, que é a nova toxina que foi aprovada agora, nessa última semana, pelo FDA. Eu coloquei faz um tempinho, em abril desse ano mais precisamente, no Telegram, um review desse paper aqui, que fala exatamente de como é essa nova toxina. Basicamente, da estrutura molecular e por que ela é diferente das outras marcas comerciais que a gente tem atualmente no mercado internacional e no mercado brasileiro. Basicamente, toda toxina botulínica possui uma cadeia ativa, uma cadeia tóxica, ela que é importante no mecanismo de ação, é ela que tem a função, a sua parte mais pesada de entrar lá no axônio terminal e a parte mais leve, que é a cadeia leve de 50 kDa, tem a função de sair da vesícula e clivar SNAP25, que é uma proteína responsável por fazer a conexão entre a parede do axônio e essa vesícula e possibilitar a liberação de acetilcolina. Quando você quebra essa proteína que faz essa ligação, e é isso que a cadeia leve faz, basicamente você não tem a liberação de acetilcolina e você não tem a contração muscular. A DAX ela tem um peptídeo diferente incorporado na sua estrutura que faz com que você tenha um maior aproveitamento da toxina. Então você tem até, engraçado, no paper utiliza aquela cola mais fácil, então ela consegue ter uma internalização mais eficiente. Inclusive alguns estudos em animal, em ratinho, mostram que ela tem uma internalização mas tão rápida que para você atingir o halo ativo, o halo de saturação da toxina, você precisa de 2,5 vezes mais dose, porque você tem uma rápida internalização e isso subentende, isso sugere que com um aproveitamento um pouco melhor, você vai ter uma internalização de uma quantidade um pouco maior de toxina ativa e, consequentemente, você vai ter o resultado de platô, que é dose dependente, o resultado estético da toxina por um período um pouco maior. Sugere-se, você tem esse paper que eu recomendo muito a leitura, ele explica exatamente em detalhes, inclusive, sobre como essa toxina funciona, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Mas vamos lá, esse aqui mostra vários outros estudos. Você tem ali, aqui no início do paper, até ele fala um número que eu achei muito interessante, que a DAX já foi estudada ali em 3.800 pacientes, então você tem estudo de 2015, 2016, 2017, então veja, esse até inclusive que eu vou mostrar para vocês é de 2017. Fez um estudo clínico em pacientes de doses diferentes de DAX. Eu vou até separar isso aqui e eu vou mostrar para vocês esse, porque muitos têm falado sobre a durabilidade da toxina. Então, poxa, ela dura um pouco mais, ela dura um pouco menos. Como assim? Basicamente, o que esse grupo de autores fez? Um grupo de autores bem evidente ali na literatura mundial, Solis, Carruthers, Bertucci, Swift, um grupo assim bem forte que elaborou ali esse trabalho. Basicamente, eles aplicaram, deixa eu colocar aqui para vocês para ficar bem claro, eles aplicaram, aqui ó, essa tabela é a mais importante. Então eles aplicaram em alguns pacientes placebo, então não aplicaram a toxina botulínica, uma seringa que não tinha basicamente nada, uma seringuinha, deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês. Uma seringuinha eles aplicaram, aqui acho que fica bem interessante. Placebo, 35 pacientes, depois aplicaram a DAX com doses diferentes, 20, 40, 60 e 20 unidades de ona, que é o Botox, sempre numa quantidade de diluição igual. Então você tinha na DAX de 60, por exemplo, uma concentração maior do que a DAX de 20, então isso é um volume padronizado, eu acho isso bem interessante para os pacientes. O que aconteceu? Eles separaram esses pacientes em severidade de rugas e foi feita uma análise tanto do avaliador, um avaliador cego, quanto do paciente. E você teve análises com 4 semanas, com 16 semanas e com 24 semanas. Quando você pega especificamente nessa parte do paper, que é a primeira região, é a primeira coluna, é uma avaliação do avaliador cego, você tem uma melhora expressiva da toxina da DAX de 40 unidades frente ao Botox de 20 unidades. Quando você compara com a DAX de 20 unidades, o Botox é superior. Isso é avaliação no avaliador cego. Isso é muito importante, porque eu vejo que as pessoas, puxa, mas dura um pouco mais ali na 24ª semana, que é em 6 meses. Dura um pouco mais pela avaliação do avaliador, um avaliador que sugere-se que é cego, com o dobro de dose. E por que você pode usar o dobro de dose
pelo fato dela ser mais aproveitada. Então você tem uma internalização mais rápida, consequentemente ela internaliza uma maior quantidade e você tem mais segurança, porque você não tem toxina, teoricamente, indo para locais não desejáveis. A gente sabe que o halo de ação ele vai ser sempre dose dependente, mas quando você injeta uma grande quantidade, você pode, pela força de injeção, enfim, ter ligeiramente esse halo aumentado. Então, pela avaliação do avaliador, você tem uma comparação com o dobro de dose de DAX, e aí sim você tem uma vantagem em relação à 24ª semana. Porém, quando você muda a escala, né, o ponto de rugas, então o paciente fica com uma ruga um pouco pior, vamos dizer assim, você tem 20 unidades de DAX sendo semelhante a 20 unidades de ONA. Quando você tem 40 unidades, você tem 40 unidades sendo aí sim um pouco melhor. E isso se repete em todos os locais. Veja que engraçado que nesses pacientes que você tinha ali uma severidade um pouco menor, você tem basicamente a mesma resposta com 20 e 20. Você só tem uma melhora quando você dobra a dose. Agora, o mais engraçado é isso aqui. O mais importante eu vejo. É um diferencial nós analisarmos a fundo o paper, não só a gente ler o resumo, a introdução e principalmente só a conclusão. Quando eu vou na avaliação dos pacientes, que querendo ou não que os autores tenham algum tipo de influência, mas quando a gente tem ali a avaliação do paciente, que com certeza é a mais imparcial de todas, quando eu vou para os pacientes de escala 1, eu tenho a DAX de 40, veja, sendo exatamente similar à DAX de 20, sendo exatamente similar a Botox de 20 unidades. Então eu tenho uma mesma com 20 unidades de DAX, eu tenho o mesmo resultado de 20 unidades de Botox e o mesmo resultado de 40 unidades de DAX. Então isso é muito diferente da avaliação cega. E isso se repete mais uma vez, quando você vai basicamente para 16 semanas do ponto 2 pelo paciente, você tem muito similar, você não tem pontos ali diferentes. O que eu quero dizer com isso? Você tem, aqui eu até deixei uma telinha aberta para vocês, fora um ponto que a gente deve considerar, por mais que a gente classificou pacientes ligeiramente semelhantes, os pacientes são diferentes. As expectativas dos pacientes são diferentes, então você pode ter resultados em relação à satisfação completamente diferentes. Independente da DAX, eu acredito até que ela vá ser uma boa toxina. A DAX pode apresentar um bom perfil de concorrência com as marcas atuais disponíveis no Brasil, porém, afirmar que ela tem uma maior durabilidade, eu penso que não dá para a gente ter ainda essa afirmação com o que a gente tem na literatura. Basicamente, pela avaliação do avaliador, sim, um avaliador cego, ela se prolonga mais desde que eu utilize o dobro de dose comparado com o Botox, por exemplo. Agora, a gente deve entender o custo-benefício disso. Será que realmente essa toxina vai ter um preço competitivo para eu proporcionar para o meu paciente o dobro de dose, para ele ter ali 1 a 2 meses a mais de resultado estético? E outro ponto muito relevante que a gente não deve esquecer sempre é o resultado da toxina botulínica. Deixa eu fechar isso aqui para vocês, para mostrar um ponto, uma telinha muito interessante. Deixa eu fechar aqui. O resultado da toxina botulínica, ele não é só atribuído à marca comercial que você usa. Evidente que um bom carro, para você disputar uma corrida, é muito bom, mas você precisa do piloto. Então, uma boa marca é importante, mas você tem que pensar sempre isso, fatores a serem observados para o sucesso. Então, o tipo de fármaco é um desses fatores. Eu tenho ali durabilidade, que está muito associada ao tipo de fármaco e à dose, e principalmente à técnica de aplicação, mas escolher o paciente adequadamente, preparar o produto, comprar o produto adequadamente, customizar o tratamento também é muito mais importante, é tão importante quanto você ter a escolha do fármaco. Repetindo, para ficar muito claro sobre o meu pensamento sobre essa toxina, eu acho bom, acho válido, eu acho extremamente promissora, mas nós temos que ter muita calma, principalmente em a rede social. Eu brinco que é uma flecha que você joga, não tem como voltar mais. Então, externar com muita ênfase para os nossos pacientes que existe a possibilidade ou uma real possibilidade de uma duração maior, eu acho ainda um pouco prematuro demais, porque a gente não sabe como ela vai chegar, que preço que ela vai chegar, quando ela vai chegar e se realmente você tem ali uma maior relação de durabilidade. Outro ponto importante, ela é parecida com a toxina botulínica, ela não tem as proteínas acessórias, isso não tem muita relevância estética, ela pode ser conservada a temperatura ambiente
e promete. Vamos ver, espero que ela chegue pra gente, espero que tenha mais estudos clínicos para a gente entender melhor o potencial real dessa nova marca disponível no mercado. Valeu, turma! Vou deixar esse review aqui no Instagram e no meu Telegram. Espero que vocês aproveitem, compartilhem e sempre ali para uma Hoff Sem Segredos.